Está no ar Espaço e Comunidade, um programa produzido pelos alunos do curso de Comunicação da Universidade de Guarulhos. No programa de hoje, você confere dicas de como elaborar um currículo com a professora Brigitte Bedin. Um bate-papo bem interessante sobre o horário de verão e os impactos causados em nosso organismo. E a agenda cultural com as principais atividades da semana. Não saia daí, Espaço e Comunidade começa agora! Espaço Comunidade começa com uma super dica de como elaborar um currículo. Você sabe o que deve e o que não deve ter no seu currículo? O tamanho ideal da fonte? A professora Brigitte Bedin, do curso de Gestão em RH, dá essas dicas para você. Olá, eu sou a professora Brigitte Bedin e sou da Universidade de Guarulhos, na qual eu ministro disciplinas para o curso de Gestão de Recursos Humanos. Hoje a gente vai estar dando algumas dicas de como a gente deve elaborar um currículo. Então, primeiro, para que esse currículo tenha uma melhor apresentação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidados com o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra. Não pode ser uma letra muito pequena. Vocês têm que se colocar no lugar de quem está lendo os currículos. E aí, quanto menor a letra, menos vontade a gente tem de ler. Então, cuidado. Fonte 12 é o ideal. Não precisa necessariamente ser uma fonte tradicional. Pode ser um Arial, pode ser um Taloma, que são fontes não tão tradicionais e são maiores, mais fáceis de ler. Além disso, esse currículo ele deve estar claro, deve ser organizado, não pode ter erros de português. Isso é cruel, é horrível, fica muito mal para o candidato apresentar um currículo com erros de português. Não pode ser xerocado, ou seja, é original. O fato de você tirar xerox de um currículo pega muito mal. Por quê? Porque a empresa tem aquela sensação de que você está tirando para tudo quanto é lado e está em desespero. Não é essa a imagem que você quer passar. E esse currículo ele tem que ser direcionado. O que eu quero dizer com direcionado? Às vezes a gente pega um currículo e no objetivo está assistente administrativo, agente de segurança e vendedor. Gente, não pode. Esse currículo ele tem que estar direcionado para a área que você deseja. Então, por exemplo, se a sua área é vendas e você quer um cargo de vendas, você vai pôr vendedor. Se a sua área é educação e você quer um cargo de professor, você vai colocar professor. Digamos que você seja professor e seja da área de vendas. Você vai ter que escolher um dos dois de acordo com a vaga que você está pleiteando. Então, tem que estar direcionado. O que tem que ter nesse currículo? Ou seja, ele tem que ter o objetivo, seus dados principais, por exemplo, nome, telefone, endereço, a região na qual você mora, estado, e os contatos. De preferência, contatos que possibilitem as pessoas te achar. Além disso, além do objetivo e do nome desses dados principais, formação, ou seja, em que você se formou. Não tem necessidade, por exemplo, você tem um nível superior completo. Não existe a necessidade de repente, você colocar o grupo escolar, colocar o ensino médio onde você fez. Não existe essa demanda. Ou seja, você vai colocar só a sua formação superior. Ah, mas eu tenho pós-graduação. Formação superior e pós-graduação. Além disso, sua experiência é fundamental. As empresas nas quais você trabalhou. Não necessariamente, se você tiver 20 empresas pelas quais você passou, não necessariamente você vai colocar as 20. Direciona. Ou então, coloque as 3 últimas, ou coloque aquelas empresas importantes que, de repente, é interessante que a outra empresa saiba que você trabalhou nessas empresas. Além disso, experiência, formação, cursos complementares. Digamos que você esteja pleiteando uma vaga de qualidade e você fez um curso de culinária. Você vai colocar esse curso? Evidente que não. Então, você vai direcionar os cursos também, somente cursos que tenham a ver com aquela área de atuação. Idioma, inglês, espanhol, línguas de peso, até francês, mandarim, se for o caso, mas não vai colocar, de repente, uma língua russa.
Por quê? Porque não tem a utilidade comercial que a gente espera. Por outro lado, vai colocar a língua, mas num conhecimento de intermediário para cima. O básico não vale. Isso são algumas dicas. E, fora isso, não assinar o currículo e não colocar a pretensão salarial, a não ser que peçam. E para finalizar, foto. Só se pedirem, do contrário também não é para colocar. Então, boa sorte. E agora que você aprendeu a elaborar um currículo, relaxa e anota as principais atividades da semana com nossa agenda cultural. Formado pelos professores do Conservatório de Guarulhos, o Grupo C3 Brasil tem no repertório obras de grandes nomes da guitarra mundial, visando integrar alunos do conservatório e guitarristas da comunidade. Se apresentarão no Anfiteatro de Lorenzo, no Conservatório, dia 12 de novembro, às 20 horas. O projeto Piano a Muitas Mãos apresenta pianistas dividindo o mesmo instrumento. Tocado a várias mãos, os sons se multiplicam, alcançando a extensão de uma orquestra, no dia 13 de novembro, às 20 horas, na Biblioteca Monteiro Lobato. NG8 Project é o nome do trabalho realizado pelo músico Nelsinho Gomes. Apresenta um show instrumental resgatando clássicos do jazz, no dia 14 de novembro, às 20 horas, no Teatro Nelson Rodrigues. Marcelo Nagal e Rafael Saraiva são fotógrafos no programa Exposição 2013. Ambos expõem fotografias resultantes de suas viagens. A exposição acontece até 24 de novembro, diariamente, das 8 às 17 horas, exceto feriados, no Centro Permanente de Exposições, no Lago dos Patos. A Biblioteca Gracinda dos Anjos Sá Domingues oferece oficina de Libras, linguagem brasileira de sinais, com o objetivo de apresentar o alfabeto, números e cumprimentos, no dia 13 de novembro, às 9 da manhã. O projeto Recicla Bíblio visa a utilização de materiais recicláveis para a confecção de objetos e, neste mês, ensinará a fazer arranjos florais de garrafas PET, no dia 13 de novembro, às 14 horas, na Biblioteca Jardim Presidente Dutra, indicação 14 anos. Um Grito de Liberdade é um espetáculo baseado em O Navio Negreiro, de Castro Alves, que retrata sobre a vinda de escravos ao Brasil, seus costumes, culturas e crenças. Estará em cartaz nos dias 16 e 17 de novembro, sábado, às 20 horas e no domingo, às 17 horas, no Teatro Nelson Rodrigues. O ingresso deverá ser trocado por 1 quilo de alimento não perecível 1 hora antes do espetáculo. O Grande Mergulho é um espetáculo infantil baseado no conto O Pato, a Morte e a Tulipa, de um escritor alemão. Estará em cartaz nos dias 16 e 17 de novembro, no sábado às 11 da manhã e no domingo às 3 da tarde, no Teatro Nelson Rodrigues. O programa Espaço Comunidade faz uma pausa para um breve intervalo e volta com um assunto bem interessante, o horário de verão e os impactos causados em nosso organismo, com a professora de Fisiologia aqui da Universidade de Guarulhos, Rosa Andréa. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura.
Espaço Comunidade está de volta. E no programa de hoje, vamos falar sobre o horário de verão e os impactos causados em nosso organismo. Nosso corpo apresenta diversos ritmos biológicos e, desta forma, o horário de verão pode interferir em nosso relógio biológico. Para esclarecer melhor sobre esse assunto, convidamos a professora Rosa, professora de Fisiologia aqui da Universidade de Guarulhos. Tudo bom, professora? Tudo bem, boa tarde, Adriane. Boa tarde. Então, para esclarecer melhor sobre isso, comece explicando o que é o relógio biológico. Tá, o relógio biológico, todo o organismo, ele tem uma programação, né? E essa programação, ela desencadeia geralmente no sistema nervoso, né? Então, é o sistema nervoso que vai comandar toda essa área no nosso organismo e ali ele tem o quê? Ele vai impulsionar para que você tenha o sono, a fome, o bom humor. E toda essa síntese ocorre no período da manhã, geralmente das 5 às 8 da manhã, e é o hormônio chamado cortisol, que tem um papel extremamente importante para que durante aquele dia você tenha o seu horário em equilíbrio. Então, horário biológico, que é o horário do nosso organismo. Não é um horário que ele foi rotulado como uma máquina, não. É bio, porque é da vida, ele é do organismo da pessoa. É o próprio organismo que equilibra todo esse horário e faz com que as pessoas tenham aquele momento, né, correto para o sono, para a fome, para a sede. Então, assim, se ela não segue aquele horário, e ele também tem uma programação correta. Então, a influência da noite e a influência do dia tem um papel importante. Porque, como eu falei para você, a síntese do cortisol ocorre das 5 às 8 da manhã. Então, quando você muda esse horário, como é que você vai avisar para o seu organismo? Olha, a partir de agora, quando é 5 é 4 e quando é 4 é 3. Não é tão simples. Então, precisa de um período de adaptação. Mas quando você fala em organismo, quando você fala em fisiologia, em biologia, né, em seres humanos, não só humanos, vegetais e animais, o que acontece? São seres vivos. E os seres vivos precisam de uma adaptação programada. Não é tão simples assim. Muda toda a síntese do organismo, porque nós mudamos o horário, né? Não tem como colocar um despertador, né? Falar para o meu sistema nervoso, olha, a partir de hoje, eu não vou mais acordar naquele horário. Ele precisa de uma adaptação. Pode ser feita? Com certeza, mas nem todos conseguem. E essas mudanças, elas costumam atingir mais aos homens ou às mulheres? Olha, isso é relativo, tá? Mas eu percebo que nas mulheres, tá? Devido à influência hormonal, que a mulher tem uma influência hormonal todos os meses, ela tem ciclos, né? Então, ela tem o ciclo de 28 dias e ela tem os primeiros dias do mês, ela tem até o 14º dia, que nós consideramos o melhor dia da mulher, que consideramos o dia fértil, posterior ela tem a famosa TPM. Então, vamos pensar que a partir do momento que você tem a influência de um hormônio que desequilibra, né? Não eu digo a influência, né? Você tem a ausência dessa síntese hormonal no período da manhã, você há de convir que a mulher tem uma influência maior. Ela precisa mais desse equilíbrio hormonal. O homem, ele já tem o quê? No período da manhã, o que acontece? No período da manhã, da noite, da madrugada, noite e manhã. Ele tem o quê? A testosterona, que também é um hormônio masculino, que a sua maior síntese e a sua maior absorção ocorre em qual horário? Durante a noite. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam, sim, ter uma melhor adaptação ao horário, porque nas mulheres eu vejo uma fadiga maior, porque as mulheres têm uma maior atividade hormonal mensal, diária e contínua. Entendi. E quais são as principais mudanças comportamentais que essas pessoas sofrem com o horário de verão? Elas se sentem muito cansadas, elas reclamam, né? Na primeira semana é uma sonolência grande, um desânimo muito grande, falta de apetite, tá? Não conseguem comer no horário, porque o organismo, com o horário biológico, qual seria? 12 horas são, né, ao meio-dia, não às 11 da manhã. Então, elas começam a não ter uma boa alimentação,
Nas crianças eu percebo que elas têm assim um desânimo muito grande na sua atividade escolar, muita preguiça, muito desânimo e o rendimento, né? E também nós temos o hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, a sua maior atuação qual é? Durante a noite. Ele é ativado e a sua síntese noturna é extremamente importante, que é o nosso hormônio do crescimento, o hormônio GH. Então, assim, partindo deste princípio, as crianças sofrem muito estresse, fadiga, inapetência, elas não têm um bom rendimento, elas não se alimentam, elas ficam realmente bem fadigadas. Então, você falou bastante das crianças, e isso nas pessoas mais velhas, assim, nos idosos. Eles têm uma necessidade maior de sono, alguma coisa assim, Pelo interfere contrário, bastante? a pessoa idosa, ela dorme em média de 4 a 6 horas, 5 horas por noite. E geralmente, o que eles fazem também? Eles tomam muitos remédios, né? Remédios direcionados à parte cardiovascular, hipertensivos. Então, essas pessoas já têm um sono em menor quantidade. Eles demoram para dormir e têm um sono interrompido, porque o idoso ele acorda muito durante a noite. Então, ele tem que se adaptar a todas essas diferenças do seu sono, mais o horário que ele tem 1 hora mais cedo para acordar. E você há de convir que os idosos acordam cedo. Geralmente, eles 4 horas da manhã, eles já estão acordados, 5 horas, então eles vão acordar 4 horas da manhã. Então, assim, eu me preocupo muito com os idosos que fazem uso de medicamento, porque muitos medicamentos a síntese é noturna. Um dos medicamentos que eu fico um pouco preocupada, e é um hormônio, na verdade, que é necessário, é a insulina. Então, os pacientes que precisam dessa síntese matinal da insulina, eles também passam a demonstrar que tem uma maior fadiga, tá? E uma síntese, eu vi muitos pacientes reclamarem que não se sentem, fazem quadros hipoglicêmicos no período da manhã. Acompanhei, inclusive, um aluno nosso aqui, que é um aluno de nome Wagner, um rapaz maravilhoso, mas que ele demonstra estar o dobro cansado no período da manhã. Hoje mesmo tive contato com mais de 20 alunos e muitos reclamavam: professora, eu estou muito cansado com o horário de verão. Então, no idoso, eu sinto que o que mais me preocupa são os idosos que já são portadores de alguma deficiência, alguma doença, algum problema no sistema cardiovascular, principalmente. Eles precisam muito do descanso, do bom sono, principalmente porque eles têm horas reduzidas de sono. Essas mudanças de comportamento, elas acontecem, dura quanto tempo esse período de adaptação? Tem pessoas que não se adaptam? Não. Eu posso dizer que existem pessoas que, desde 2002, quando iniciou o horário de verão, que quando se aproxima o início do horário de verão, é uma tortura. E são pessoas que necessitam, sim, dessa boa síntese do cortisol e da melatonina também, que é um outro hormônio. Mas é um curto tempo, né? 2 semanas para se adaptar. Olha, na verdade, alguns cientistas e pesquisadores afirmam que durante 72 horas já seria o suficiente para essa adaptação. Mas também eles sabem que pessoas passam o verão inteiro reclamando que não conseguem se adaptar. As pessoas notívagas são pessoas que demonstram isso. E o que se pode fazer para evitar esses problemas? Tem alguma indicação para elas se adaptarem mais fácil ao horário de verão? Tem. Durante o dia, uma melhor alimentação. Que eles façam períodos até espaçados, não só uma só refeição, mas que eles possam chegar no horário de almoço já com uma alimentação mais regular, uma parte nutricional melhor, que eles suplementem essa alimentação com mais frutas, com mais vitaminas, com mais proteínas, para que essa energia que eles sentem que perderam, que eles possam absorver mais da alimentação. No período da noite, que eles antecipem pelo menos 15 minutos do sono, né? 15 minutos antes do horário previsto, quem dorme às 10, né, não estará dormindo às 10, estará dormindo às 11, né? Então, o que acontece? Essa pessoa precisa descansar um pouco antes. 15 minutos antes, ela já vai relaxando, desliga o celular, né? Desliga a televisão,
qualquer tipo de luz, porque ela tem um período menor para ficar, ela fica um período reduzido no escuro. Então, que ela consiga 15 minutos antes já ajuda muito a ir relaxando, entrando naquela latência do sono, em silêncio. É um pouco difícil, né? Porque o nosso roto cotidiano, ele é muito exigente, né? Nós temos outros elementos, às vezes, no interior da nossa casa, que conseguem dormir muito bem com o horário de verão ou sem. Mas é o que eu peço. E uma refeição mais leve, que não façam refeições muito pesadas à noite. É uma maneira que eu percebi que você consegue melhorar o sono. E melhorando o sono, você vai ter uma adaptação bem melhor ao nosso horário de verão. Essas mudanças, elas costumam atingir mais as pessoas com hábitos diurnos ou noturnos? Mas as pessoas de hábitos noturnos, notívagas. Porque você imagina, a pessoa que gosta e produz mais à noite, você percebe que quando dá 8 horas da noite, no pico do horário do verão, eu ainda tenho claridade intensa. Aqui em São Paulo, nós temos uma claridade assim, já como uma claridade posterior ao pôr do sol. Mas eu citei há poucos minutos no litoral. Quando você está no litoral, são 20 horas e 30 minutos e ainda você tem uma intensa claridade. Então você imagina o quanto tudo isso mexe com aquela pessoa que produz mais à noite. Ela aguarda a noite vir. O notívago, ele tem uma maior produção noturna. Então ele também dorme menos, produz menos, descansa menos. Então é um pouco complicado. A pessoa notívaga sofre bastante, sim. Pelo menos as pessoas que eu tive contato e tive alguns relatos, né? As pessoas reclamam. Eu sou notívaga, adoro, produzo muito à noite. Então, assim, eu me estresso bastante, porque eu vou ao extremo do dia. Enquanto eu vejo claridade, eu estou tendo a minha produção diária, todas as minhas atividades do dia. Até para vir para a faculdade eu tenho que tomar cuidado. Senão, quando eu olho, já são 7 horas e eu ainda estou em casa. Isso é um problema. Eu me localizo muito. A gente tem que tomar cuidado com o horário de verão, porque a maior intenção, né, é que nós possamos aproveitar ao máximo da nossa claridade. Porém, não é justo também que o homem tenha que se readaptar aos nossos precursores, né? Aos homens primatas, que se localizavam pela luz do sol e pela escuridão da noite. Então, isso eu já percebi, que o horário de verão é como se nós tivéssemos que nos readaptarmos e reprogramarmos até o nosso horário biológico, como eram os nossos antepassados, né? Uma coisa que eu quero falar, Adriane, nós fazemos uso de relógios, despertadores. Até esta atividade você precisa se reprogramar novamente. Então, não é fácil. Pessoas que acordam já com o seu horário. Eu não preciso de relógio, mas as pessoas que precisam, elas precisam se readaptar. Eu precisei me readaptar. Eu preciso de um despertador, senão quando eu acordo, não são 5h30, são 6h30. Isso é uma sensação péssima. Eu não suporto nenhum barulho para que eu acorde. Eu não gosto de despertador, telefone, celular. E eu tenho que me adaptar, como muitas pessoas precisam se adaptar. Então, é mais um fator agressor, né? De estresse. Estresse muscular. O cortisol também, ele traz, né, essa saciedade, né, para toda a nossa musculatura. Ele é muito, como eu posso dizer, é um hormônio, como você pode perceber, que tem um papel muito importante. Então, as pessoas no final do horário de verão, elas reclamam muito de dores musculares. Muito, muito, muito. Elas sentem dores musculares. Nossa. Então, assim, né? Então, você pode perceber, Adriane, que o horário de verão é muito bacana para quem pode sempre estar em atividades, né, livres, eu penso assim. Mas nós que temos uma rotina programada... Para quem está de férias na praia, vai aproveitar o sol até as 8 da noite, é uma maravilha. Com as crianças, Mas no dia a dia, a adaptação, né? Nós temos uma adaptação diária de horários a cumprir, regras. Então, assim, não é fácil se adaptar àquele barulho de manhã. Celular tocando, despertador tocando. Né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Adriana. Bom, o programa Espaço Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão ou crítica, ligue para nós, 2464-1796.
ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você encontra em nosso canal no YouTube. Até semana que vem com mais Espaço Comunidade.